A redação é um dos momentos mais importantes da prova do Enem. E todo mundo quer saber qual o tema da redação desse ano. E para falar sobre isso, convidamos o professor Diogo Didier. Olá, tudo jóia? Professor de redação, e vai falar pra gente alguns possíveis temas que podem cair na sua prova do Enem. Vem comigo! Oi, gente! Eu sou Thaliane Pereira, aluna Uninasal e influenciadora digital. E no Vai Cair no Enem de hoje, vamos falar sobre possíveis temas que podem cair na sua prova do Enem. E para falar sobre isso, estamos aqui com esse mestre maravilhoso. Seja bem-vindo, professor. E antes de falar desses temas, né, vamos falar por que a redação tem um peso tão importante na prova do Enem. Boa pergunta, inclusive, tá, Thay? Obrigado mais uma vez, Vai Cair no Enem, pelo convite, tá? E obrigadão pela parceria de sempre. A prova de redação, ela tem um peso gigantesco por N questões, tá? Primeiro porque é a única prova que você não vai precisar chutar, né? Você não vai precisar chutar ou ler questões, é onde você vai mostrar a sua interdisciplinaridade de forma concreta, né? Tá lá, suas leituras, seus conhecimentos gramaticais, é o que você tem de repertório sociocultural, a sua questão ligada a direitos humanos, né? Se você é uma pessoa mais aberta, inclusiva, respeitosa. Então, na realidade, a redação, como eu costumo dizer para meus alunos, é praticamente um raio-x do que a gente é, né? Você acaba tentando se esconder de alguma forma na prova objetiva, mas na redação você se mostra enquanto estudante, tá? Então, por isso que ela é tão importante e requisitada, né, e temida no vestibular. Verdade, professor. E a redação, ela tem um peso extremamente importante, como o senhor falou, porque ali o aluno vai poder mostrar a sua visão de mundo, né? Exatamente. Porque a redação, ela pede muito, né, professor? Pede bastante. Na verdade, quanto mais atualizado o candidato estiver para o vestibular, melhor, né? A ideia é que o vestibular tenta buscar do aluno, aguçar dele, é saber se ele é capaz de contextualizar assuntos do dia a dia, não só do Brasil como do mundo, lembrando que esse dia a dia não está ligado apenas à atualidade, né? De uma época, de um período. Então, quanto mais antenado ele for, quanto mais inserido no contexto sociopolítico-cultural do país ele estiver, melhor. Olha aí, perfeito, professor. E os temas que todo mundo quer saber? Essa é a pior parte, assim, eu já venho desde agosto dessa labuta, né? Pensando em possíveis apostas para esse ano do vestibular. Eu sempre faço uma listagem com 10, acho que você lembra disso. Sim. 10 temas possíveis para cair no vestibular. E esse ano, por ter essa mudança de governo, eu tô meio apreensivo, porque vai ser para nós, para mim, para quem dá aula de redação, para você do outro lado que é aluno, e o professor também, né, de alguma forma, vai ser um divisor de águas, porque o Ministério da Educação trouxe mudanças contundentes na postura como está construindo essa prova. O nosso presidente também mostra-se apto a mudanças nem sempre tão positivas ligadas à prova de redação e do vestibular como um todo. Então, ou seja, eu fiz uma listagem com 10 temas, eu vou dar 5 agora para vocês, que eu acho que são possíveis temáticas para cair no vestibular, mas de antemão, antes de citá-las, é preciso dizer que o tema desse ano será técnico. Tá? Então, assim, uma dica já de cara, não pegue temas ou temáticas muito polêmicas ou muito complicadas. Esse ano não será um tema difícil como o ano passado, aquele tema que amedrontou, né, o pessoal, uma manipulação do controle do usuário. Não vai ser por esse viés. Eu acredito que vai ser uma temática bem simplória, bem acessível a todos nós, mas é bom ficar ligado na abordagem. Por exemplo, eu tenho um deles que é a questão do lixo pela ótica do consumismo e mundo sustentável. Lembrando que o vestibular, se não me engano, até em 2008, foi o último tema que o vestibular deu para nós sobre questões ligadas ao meio ambiente, né, relacionadas ao meio ambiente, que foi a Amazônia. De lá para cá, não teve nenhuma temática próxima disso. Então, trazer algo ligado ao lixo ou ao consumismo e também ao mundo sustentável é uma possibilidade, sabe? O país vive, o mundo como um todo vive essa coisa de consumir demais e o descarte geralmente é inadequado, né? Então, como é que a sociedade lidar com isso, né? Para além dos 5 R's, para além da economia verde, para além da última Rio+20 que debateu isso conosco aqui no país, tá? Uma outra aposta que eu tenho em mente se chama empreendedorismo. Que eu acho que é uma das bem fortes. Em alta, com certeza. Bem alta. Todo mundo hoje está tentando empreender, ainda mais com as mídias digitais, né? Tu sabe como é que funciona a coisa de você buscar no meio à crise, à recessão, formas e maneiras de escapar disso, do desemprego, através de maneiras pessoais de criar o próprio negócio. É até uma forma de você ir à revelia do capitalismo, né? Dizer assim, não, eu não quero mais ser chefe de ninguém, ser meu próprio patrão e buscar alternativas econômicas para driblar essa crise. O problema é que no Brasil o empreendedor ele esbarra com um outro empecilho, né?
que é a questão da educação financeira. A gente não tem. Eu até preciso, eu confesso. Educação financeira, porque a gente acaba não sendo preparado na escola, no ensino médio. Você chega na vida adulta tentando empreender, mas não tem uma construção financeira, educacional, que ajude nesse sentido, tá? Mas é um tema possível, ainda mais com aplicativos. Hoje, né, eu tenho Rap, iFood, Uber, né, que é uma prova de como a tecnologia adentrou e facilitou a coisa do empreendedor. Justamente isso. Professor, inclusive, eu mesma vivo esse momento do empreendedorismo. Sim, como claro. Jovem, eu empreendo, não só como minha imagem, né, que eu trabalho como digital influencer, claro. que como o senhor falou, o mundo digital proporciona muito isso. Sim. A gente consegue observar que a maioria dos jovens hoje em dia tem essa vontade de empreender, querem empreender. Claro. E eu consigo visualizar a dificuldade que tem, tanto do nosso passado, os estudos, o acesso a você ter conhecimento para empreender ainda é muito válido. É muito difícil. Eu achei muito pertinente a sua colocação, porque de fato, vocês que são influenciadores acabam se vindo de espelho, né, para essa nova geração. Dizendo, olha, poxa, ela tá ali, usando a própria imagem, tem muito novo buscando um tipo de serviço, né, autônomo muitas vezes, sem recursos nenhum de ajuda de meio privado, público. Então isso é massa. Isso acaba estimulando a nova geração a buscar outras formas de empreendimento que começam na rede social, ou em aplicativos, ou como Instagrams, por exemplo, e seguem para a vida, né? A vida real. E podemos colocar também que essa nova era do empreendedorismo, ela se junta muito com o mundo digital, com o mundo virtual. As pessoas buscam conhecimento através das redes. Aprendem com vocês, né? Aprendem muito, né? Com certeza. Então isso tem estimulado no Brasil um novo tipo de economia. E pode ser uma abordagem para o vestibular, né? Que se for é até melhor, né? Tentar a questão até de influenciadores digitais, por que não? Vai ter um texto que eu dei na página do Vai Cair Neném. Outra aposta que eu tenho, que ela é bem delicada, tá? E também envolve vocês, juventude. Suicídio. Essa aposta é uma das mais delicadas, mal do século. Infelizmente, a questão do suicídio, ela vem sendo por nós esperada já há alguns anos, enquanto proposta de redação, e ela é uma forte candidata para esse ano, inclusive, porque a gente vive essa coisa, né? A geração hoje está adoecida mentalmente, né? A coisa da ansiedade. Eu acho que todo mundo tem. Eu tenho ansiedade, imagina, né? A juventude é muito ansiosa. Acho que você lida com isso no dia a dia, né? Na sua rede social, com amigos e seguidores, por exemplo. É muito frequente, né? Hoje em dia a gente consegue visualizar muito mais do que antes, professor. Por que isso? Eu acho que, inclusive, o fenômeno tecnológico, vamos tentar casar com outro assunto que a gente falou há pouco tempo, eu acho que a própria tecnologia tem ajudado nesse sentido. Enquanto vocês servem de inspiração para outras pessoas, todo mundo consegue alcançar esse modelo de patamar. Né? Você fica lá olhando, poxa, tá lá, trabalhando, galgando o seu espaço, mas tem pessoas que olham aquilo e veem como algo inalcançável. Então, transportam um mundo paralelo que nem sempre para nós é alcançável. E isso acaba frustrando, levando tristeza. E, em boa medida, né, isso é só um ponto da questão social, né, que é o virtual. Aí você traz para a vida real, né, problemas familiares, financeiros, emocionais. E isso acaba se avolumando de uma forma que quando você vê, está depressivo, aí vem a ansiedade, né, a coisa do suicídio, que é muito mais grave, né? Então, é um tema que eu acho muito forte, quero explorar desse ano, até porque ele não chega a ser polêmico ao ponto de ferir o que o governo, né, tem trabalhado como regra do que pode ser e o que não pode não ser, né? É válido ressaltar, professor, que todos os temas que o senhor falou até agora, eles estão muito atrelados, né, sim, à nossa atualidade. Isso. E ao nosso cotidiano. E sobre cotidiano, professor, qual a temática, qual o assunto aí que eu já ouvi? Pelos bastidores, né? Sim. Você acredita? Esse que eu comentei contigo nos bastidores é um dos que eu mais gosto e que eu queria anos que caísse no vestibular e não caiu. Se chama mobilidade urbana, tá? No Brasil, infelizmente, trafegar é difícil, né? Aí você vê, para chegar em pontos como esse aqui na nossa cidade, aí passa por perrengues gigantescos. Além de muitos carros na rua, o transporte público é ineficiente, faltam estruturas viárias, modais, né? Que possam, de alguma forma, facilitar não só o pedestre, mas a pessoa com deficiência, outros modais, né? Bicicletários, até motos e por aí vai. O Brasil, por exemplo, tem, na minha visão pessoal, um mau aproveitamento dos meios fluviais, por exemplo. Vou falar aqui de Recife, que é a nossa realidade. Temos o catamarã, que é usado como um passeio turístico aqui em Recife, mas poderia ser melhor aproveitado, por exemplo, se interligasse vamos imaginar, uma forma de bilhete único, que você pudesse integrar ônibus, carros e o catamarã, sabe? Para tentar, como rola no Rio de Janeiro, por exemplo, e outras capitais do Brasil,
que os meios fluviais servem como meio de transporte, sabe? Mas Então, ainda assim, nas grandes cidades, Ah. existe um grande déficit com os meios fluviais, né, professor? muito, não é muito, tão visível, muito, não é tão... Só, por exemplo, eu acho que até onde eu sei, Thay, só a região norte do Brasil, por ser cortada por águas, né, Sim. e ser muito ligada à vegetação, aqui tem isso. A Amapá, se não me engano, é a capital do Brasil que tem muito isso, né? E Rio de Janeiro e outras pequenas capitais. Mas Recife não é uma delas. E é uma pena, né? Devemos utilizar isso para facilitar. Mas o principal ainda é o transporte público, né? Pagamos muito caro por uma passagem de ônibus, uma viagem que é desconfortável, que não atende à demanda da população. Horário de pico é terrível. E isso faz com que a gente seja impulsionado pelo capitalismo a comprar veículos, comprar carros e motos e inchar o espaço público, né? É Com horrível. certeza. E o consumismo entra aí também, né, professor? Isso, E entra. através do consumismo, o grande número de carros nos meios. Isso, não só o consumismo, né? Mas você trouxe um ponto muito bom agora. Desse consumismo que você pega para comprar um veículo novo ou uma moto, aí vem um outro problema, que é a questão da natureza, meio ambiente. Como é que eu vou preservar a natureza se os ônibus que estão aqui, os carros não são elétricos, né? Não são habilitados, por exemplo, para emitir o mínimo de poluição na atmosfera. Com certeza. Né? Complicado. Um outro tema que eu tenho, que eu acho que esse é mais polêmico, é a questão da polícia no Brasil. Polícia no Brasil, as polícias no Brasil. Polícias é algo ligado, por exemplo, a desarmamento ou posse de armas, tá? E essa coisa da intervenção militar mesmo na sociedade. Por que é polêmico? A gente sabe que o nosso governo do Brasil tem um discurso um pouco mais militarizado. Sim. E acho que tu lembra que no Brasil ano passado, né, as eleições foram decididas, sobretudo, porque existia um discurso de medo ligado à violência. E disse, olha, temos que militarizar a sociedade, rever a violência, senão o Brasil não vai para frente. E esse discurso, essa retórica foi muito importante e pesada, decisiva, por exemplo, para mudar o rumo da eleição. Com certeza. E a gente vive num país que é violento, infelizmente, né? A violência está em todo canto. É muito assalto, muita insegurança. Então, por essa questão, é capaz de vestibular trazer uma temática transversal, ligada às polícias, ligado ao militarismo no Brasil, ligado talvez ao desarmamento. Segurança. Isso, segurança, com certeza. O viés dessas temáticas busca trazer a questão da segurança, né? Como é que o cidadão tem lidado com a coisa da proteção? O que ele tem pensado sobre isso? Não é um tema que eu confesse que eu desejo que caia. Não é uma das minhas apostas principais, porque eu tenho medo de como a banca, nesse novo governo, vai trazer essa proposta para nós, sabe? Se vai ser uma coisa tendenciosa ao ponto de falar positivamente, sabe? Por exemplo, dizer que é preciso militarizar a sociedade ou levar armas, sabe? Eu tenho medo desse tema. Mas eu coloquei no bojo dos meus 10 porque, infelizmente, se está na boca do povo, né? Tem que falar. Acredito que é um tema muito forte. Muito forte, ainda mais... Tá muito inserido, né? Ainda mais porque a gente vive essa polarização, né? Então, eu tenho medo dele, eu tenho medo... Em si ele não é difícil, né? Porque falar de violência, segurança, não é uma questão difícil. Mas eu tenho medo como ele vai ser abordado enquanto proposta de redação para o candidato. E o último... Meu Deus! Dos 5 de hoje, se chama Tragédias no Brasil. Sério, é o tema. professor? Isso, tragédias. Eu vou tentar explicar um pouquinho como são essas tragédias. A gente tem que lembrar que o Brasil é campeão de tragédias, né? Infelizmente, né? De proporções diversas. Não são tragédias ambientais, como Brumadinho e Mariana, que a gente viu acompanhando pela televisão, né? Mas tragédias ligadas a enchentes, como rolou aqui em Pernambuco, em Palmares, por exemplo, que foi, né? Que desalojou várias pessoas. Podemos citar também tragédias em relação a transporte aéreo. Sim, é isso que eu queria chegar. Você trouxe bem a discussão. Por exemplo, a gente tem tragédias ligadas a calamidades, né? Teve o nosso governador do estado, né? Sim. Eduardo Campos, que faleceu numa tragédia do avião, que até hoje ficou meio mal explicado. Teve um rapaz, um repórter há pouco tempo, Ricardo Poechat, que caiu do helicóptero, né? Teve aquele cantor, que esqueci o nome dele. Gabriel Diniz, que morreu num acidente nesse sentido. Ou seja, essas tragédias passaram a ser recorrentes, não só naturais, mas por desleixo estatal ou fatalidades dessa natureza. Por que elas acontecem com tanta frequência? Outra, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi queimado, lembra? Que até hoje, né? Foi queimado e tá essa guerra, né? Para ver se vai restaurar ou se não vai restaurar. Então, essas questões ligadas às tragédias do Brasil podem ser talvez uma proposta bacana de se colocar no vestibular enquanto tema de redação, porque se forem
bem construída assim, enquanto proposta, nem fere o que o governo quer, né, enquanto retórica do que pode ou que não pode na banca, e também é altamente atualizado, não só por se tratar desse ano a discussão, mas de todo um contexto histórico da sociedade. Isso, com certeza. Acho que é por aí. Adorei, professor incrível, meu Deus! Já estou com vontade de estudar todos esses temas. Eu espero que vocês estudem muito, porque são temas bem bacanas, bem atuais. Voltando, professor, obrigada, tá? Eu que agradeço, imagina. Adorei muito. Eu acredito que todos os candidatos aí espero que sim. vão gostar também. São temas totalmente importantes. Vale ressaltar, né, professor, que a prática do tema leva à perfeição, sempre. Certeza. A ideia é que você pratique muito, não só se agarre a essas temáticas, mas que faça o maior número possível de temas para se aproximar do acerto desse ano do Enem, né? Sim. E agora um recado importante para você. Você já conhece o POP, a pesquisa de orientação profissional da Uninasal? É uma ferramenta incrível que vai te auxiliar a escolher o curso que tem mais a ver com você. Quer saber mais? Acesse nosso site. Tem alguma dica especial para o candidato de casa? Eita, coisa boa! Tenho sim. Eu tenho uma página no Instagram chamada @arrasarnaredação. Então, se quiser passar por lá, tem dicas como essas de redação em forma de texto que eu escrevo para publicar. Inclusive, vai cair no Enem. Geralmente, republica esses textos na página de vocês. Eu fico muito feliz por isso. E dicas gerais de como você proceder na redação do Enem e arrasar muito. Com certeza. E aqui, minha gente, é incrível, tá? Super indico para vocês, porque já fui aluna e eu conheço. Eu sei que tem que arrasar, né? Tem que arrasar. Obrigada, professor. Obrigado também, imagina. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.